estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 2, quero lembrar que o PET 2 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor de Ciências Vinícius Braz. E nessa aula nós vamos retomar os temas transformações físicas e químicas da matéria, que foram necessárias para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 1. Não é isso, professor? Sim, olá Bruna, olá estudante. Nessa semana de acolhimento, do ciclo 2, separei para vocês os assuntos mais importantes e os conceitos que são necessários para que você possa dar sequência aos estudos nas próximas matérias que virão no PET 2. Com a professora Leonora, vocês viram nas outras aulas sobre os estados físicos da matéria, sobre as mudanças de estado físico, que esses materiais vão sofrer, e sobre fenômenos físicos e químicos. Com isso, nós vamos fazer um jogo. Isso mesmo, vamos responder essas questões em forma de quiz, onde vamos revisar esses conceitos que vão ser necessários e até mesmo para que você consiga resolver as atividades do seu PET, onde cada questão vai estar relacionada a uma semana do seu PET. Nosso jogo, ele possui 7 regras. Nós vamos ter 4 questões, onde cada questão terão 4 alternativas, sendo que dessas 4 alternativas, apenas uma está correta. Você vai ter 10 segundos para responder essas questões inicialmente. Depois, você vai então pegar um papel e uma caneta e vai anotar essas respostas, para que depois a gente possa conferir. Anote também as suas dúvidas. E essas dúvidas você manda para cá, através do chat, do WhatsApp, das redes sociais, que a gente pode responder no ao vivo, ou então você pergunte ao seu professor, para ele que vai te dar o suporte. Vamos jogar? Então, boa sorte! Questão número 1, ela vai estar relacionada com a primeira semana do seu PET, nas páginas 34 a 36. Das atividades cotidianas abaixo, qual ilustra a sublimação? A. Roupa secando no varal. B. A naftalina sumiu dentro da gaveta. C. O gelo derretendo fora da geladeira. Ou D. O vidro do carro amanhecendo cheio de gotinhas de água, mesmo não tendo chovendo. E aí, qual que você acha, Bruna? Acho que essa tá mais fácil. A Tá naftalina fácil, sumiu dentro da gaveta. Essa tá fácil. Quando a gente é menor, que a gente vê naftalina, a gente fica doido querendo saber o que aconteceu, né? Sua avó falava com você que barata comeu? Falava, claro. Falava comigo também, barata comeu. E eu achando, depois eu descubro o que acontece com a naftalina. Vamos lá? Resposta B. A naftalina, ela sumiu dentro da gaveta por conta de um processo de um fenômeno chamado sublimação. Ou seja, ela passou do seu estado sólido, que ela está, e foi direto para o estado gasoso, sem passar pelo líquido. Por isso que ela some, sem deixar rastro. Para quem não conhece, a naftalina são essas bolinhas que colocam para espantar barata, que tem um cheiro bastante forte. Alternativa A, para quem marcou, ela vai estar errada, a roupa secando no varal. Isso vai acontecer, gente, é a evaporação. Porque a água que está presente, então, no estado líquido, nas roupas, deixando ela molhada, quando ela a gente deixa ela no ambiente, ela vai evaporar. Com isso, a água muda do estado líquido para o gasoso. Acontecendo essa evaporação, a roupa fica seca. Letra C, o gelo derretendo fora da geladeira. Isso não é sublimação, é o que a gente chama de fusão. A água, então, passa o gelo, que é a água no estado sólido, vai passar para o estado líquido. Isso é a fusão. E a letra D, o vidro do carro amanhecendo cheia de gotinhas de água, mesmo não chovendo. Isso é muito comum acontecer, onde à noite ela é mais fria, e aí tem aquelas manhãzinhas. Vai ser o quê? Condensação que ocorre. O vapor de água, então, presente na atmosfera, quando entra em contato com o vidro do carro, ou seja copo, ou seja qualquer
objeto, ela vai resfriar imediatamente. Então, como a temperatura vai estar mais baixa, ela vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Aconteceu, então, a condensação. Isso acontece muito quando a gente pega copo ou vidro de refrigerante, alguma coisa gelada, e deixa fora e fica cheio de gotículas. E também é que a gente chama de orvalho. É o orvalho das plantas, é o fenômeno da condensação. Questão 2. Nosso segundo nível vai estar relacionada com a segunda semana do seu PET, que vai estar das páginas 37 a 41. Qual das imagens abaixo ilustra a organização de partículas de uma substância no estado gasoso? A, B, C ou D? E aí, Bruna, você se arrisca nessa? Partículas de uma substância no estado gasoso. No estado gasoso, elas têm que estar mais afastadas umas das outras, acredito eu. Afastada, né? Então, qual? Pode ser a letra C. Letra C, né? Então, vamos ver qual que é. Letra C, partículas exatamente. No estado gasoso, as partículas elas estão mais afastadas e praticamente não vai ter força de atração entre elas, que o que vai manter, né, as partículas, sejam elas juntas ou afastadas, vão ser essa força de atração. Quanto maior a força de atração que eu tenho entre essas partículas, mais, digamos, mais firme, ela vai estar mais sólida. E quanto menor força de atração e maior movimentação, agitação dessas moléculas que eu vou ter, ela vai estar no estado gasoso. Por isso a gente fala que a matéria, no estado gasoso, ela possui massa fixa. Ar tem massa, Vinícius? Sim. Toda matéria na natureza vai ter massa. É uma propriedade geral. E não possui volume nem forma definidos. A forma e o volume do ar, né, de substâncias do estado gasoso, ela vai ser variável. A letra A, olha só, cheio de bolinhas aqui juntinhas, vai estar representado o estado sólido. A força de atração entre essas partículas vão ser tão grandes, mas tão grandes e tão intensa, que elas vão ficar próximas umas das outras. E por isso, a gente fala que a matéria possui massa e forma definidas e volume fixo. Você não consegue botar, por exemplo, colocar um cubo de gelo dentro de uma garrafa, dependendo. Por quê? O volume é fixo e a forma ela já vai ser definida. Já o líquido, que é igual a gente tem aqui na figura B, olha as moléculas, as partículas como já vai estar mais afastadas um pouco. Então, essa força de atração entre essas partículas vão ser maior um pouco. Não chega a ser tanto igual ao do estado gasoso, mas ela vai ser maior do que no estado sólido. E com isso, então, a matéria vai possuir massa e volume fixo no estado líquido, mas só que a forma ela vai ser variável, varia de acordo com o recipiente. Eu posso pegar 1 litro de água, por exemplo, no estado líquido e distribuir ela em vários recipientes de formas diferentes, em tamanhos diferentes, que tudo vai ter 1 litro de água. E a letra D, por que não vai ser a letra D? Primeiro, que a letra D não está nem representada estado físico de uma substância, e sim a estrutura, a unidade, a menor unidade estrutural dessa substância, que vai ser o átomo, onde a gente pode observar as partículas constituintes. Olha só, cores diferentes, olha as voltinhas aqui simulando a movimentação dessas partículas azuis. Eu posso identificar aqui, ó, partículas verdes, onde eu vou chamar de prótons. Mas, Vinícius, porque eu sei que as partículas verdes são prótons e não podem ser nêutrons ou elétrons? Primeiro, prótons vão estar no núcleo. E eu tenho em um átomo neutro a mesma quantidade de prótons, é a mesma de elétrons. Tenho 4 bolinhas azuis para 4 bolinhas verdes e 5 bolinhas vermelhas. Logo, pode ser, então,
que esses prótons sejam os verdes e os elétrons, obviamente, que vai estar fora do núcleo, são as bolinhas azuis. E os nêutrons vão ser as bolinhas vermelhas, habitando então essa região central, onde eu tenho prótons e nêutrons habitando a região central desse átomo, vai ser o meu núcleo. É ali então que está concentrada toda a massa do núcleo. Por isso que eu falo que o ar, sim, ele vai possuir massa, porque todo material ele é formado por átomos. Mesmo que seja tão pequenininha essa massa, mas sim, ela vai ter, e todo material tem massa. E as bolinhas azuis são os elétrons que vão habitar a eletrosfera. Ó, boa dica essa. Questão número 3. Agora, vamos fazer sobre assuntos relacionados à nossa terceira semana do PET, que vão estar na páginas 42 a 45. Das atividades cotidianas abaixo, qual ilustra um fenômeno químico? A. Amassar o papel para jogar no lixo. B. A fumaça branca utilizada em festas a partir do gelo seco. C. Cortar uma calça antiga para fazer bermuda. Ou D. Formação da ferrugem em um prego. E aí, qual dessas alternativas você acha que é? Qual, Bruninho? Enquanto eu tomo uma água aqui, qual que você acha que é? A gente tem que criar uma nova substância para ser fenômeno químico. Muito então, bem. papel continua papel, mesmo amassado. O gelo seco é só mudança de estado. Será? Acredito que sim. E a calça também. Então, seria o prego. Seria o prego, né? Ferrugem em prego. Em prego? Formação da ferrugem em prego. Vamos lá, então. Formação da ferrugem em prego. Gente, Bruna tá uma aluna muito aplicada, né? Merece até estrelinha. Então, gente, a ferrugem, o que vai ser a ferrugem? Para aqueles que não conhecem a ferrugem, ela vai ser que, ó, todo o material, então, formado de ferro, né, algum metal que ele fica exposto à umidade ao ambiente, ele vai ter, então, essa coisa laranja. Essa coisa laranja que vai ter, a gente chama de ferrugem, que vai ser o resultado da oxidação do ferro devido ao contato com o oxigênio presente na água e no ar. Como houve, então, a formação de uma nova substância, que é a ferrugem, ocorreu o que a gente chama de fenômeno químico. Olha a equação química da ferrugem aqui. Ferro, presente lá no prego, mais o oxigênio da nossa atmosfera, mais vapor de água ou propriamente a água, vai tudo reagir aqui formando o hidróxido de ferro. Então, esse hidróxido de ferro vai ser a ferrugem. Então, ela vai estar certa. Todo fenômeno químico é caracterizado pela alteração na composição do material, aquilo que Bruna falou. Parabéns! A. Está errada porque quando eu amasso um papel, ele não vai deixar de ser papel. Estou amassando aquele papel ou plástico e jogando ele fora. Se eu pegar aquele papel e desamassar ele, ou mesmo embolado, é papel. Então, é um fenômeno físico, porque não houve mudança na constituição do material. B. Fumaça branca utilizadas em festas a partir do gelo seco. Todo mundo fica doido na hora que tem aquelas festas lá que joga aquela fumaça branca. Então, isso vai ser o quê? Mudança de estado físico. É o que vai acontecer a sublimação, igual a da naftalina. Só que o gelo seco, a gente utiliza gás carbônico no estado sólido, que ele vai ser submetido a temperatura muito baixa, vários outros fatores que vão influenciar para que ele seja sólido. E quando, então, ele entra em contato com a nossa atmosfera, que a gente está em mais ou menos 25, 27 graus, né, que a gente considera a temperatura ambiente, ele vai passar automaticamente do sólido para o gasoso. E aí forma, então, essa fumaça branca, essa fumaça densa branca que a gente tem. Para você ter ideia, o gelo seco ele chega a aproximadamente menos 78 graus Celsius para ele estar no estado sólido. Então, é isso que vai acontecer. Não houve alteração, é gás carbônico do mesmo jeito. Isso vai o quê? Ilustrar uma mudança de fase.
o próprio nome já fala, mudança de estado físico da matéria. Cortar uma calça antiga para fazer bermuda, isso todo mundo faz. Mesma coisa do papel. Você cortou, a única coisa que ela vai deixar é de ser calça para virar bermuda, mas vai ser o mesmo tecido que simplesmente eu vou ter ele de um tamanho menor. Então, fenômeno físico. Para a gente ter um fenômeno físico, para a gente identificar, simplesmente só muda o estado físico, igual o próprio nome fala. Não houve, então, mudança na constituição. Já os fenômenos químicos, a gente fala, igual a Bruna falou, houve mudança na Constituição. Quando houve essa mudança na Constituição, eu posso falar, e uma coisa que eu identifico muito fácil, muda cheiro, sabor, né? Cor, textura mesmo, então forma gás. Isso tudo vai ser característica de um fenômeno químico. Última questão, referente à última semana do seu PET, semana 4, páginas 46 a 49. Dos processos abaixo, qual representa uma reação exotérmica? Vou dar uma dica aqui. Exotérmicas são aquelas reações que liberam energia. Boa dica. Boa dica é essa. Fermentação da massa para fazer o pão. B. Planta realizando fotossíntese. C. Sensação de frio que sentimos ao sair molhado da piscina devido à evaporação da água na superfície da nossa pele. Então, reparem que aqui eu estou analisando o quê? A água na superfície da nossa pele. E D. Água fervendo em uma panela. E aí, Bruna? Fermentação da massa para fazer pão? Será? Porque cresce, né? Eu acho que sim. Será que liberou energia e fez crescer? Vamos ver. Sim! Fermentação vai ser um processo exotérmico. A fermentação, ela é um processo de obtenção de energia que alguns seres vivos possuem. O fermento biológico é um fungo, né, que vai quebrar a molécula de glicose, né, o açúcar, na ausência do oxigênio. Com isso, quando quebra essa molécula de glicose, libera energia. Por esse motivo, a fermentação é um processo exotérmico. Rapidinho aqui para a gente ver a reação da glicose. Da fermentação. Ó. A quebra da molécula de glicose, né, do açúcar, vai originar em formação de duas moléculas aqui, de C2H5OH, que eu não vou falar o nome, vocês vão descobrir depois, mais gás carbônico, por isso que a massa cresce. Além disso, libera energia. A planta realizando fotossíntese. Fotossíntese é o processo contrário. Vai ser o contrário, a luz absorvida pelo sol vai fazer, então, essa energia que ela absorve, essa energia luminosa, vai fazer que ela tenha, digamos que, a força suficiente para converter gás carbônico e gás carbônico e água em carboidrato e gás oxigênio. A fotossíntese, ela vai ser o fenômeno contrário, o processo contrário da respiração celular que nós fazemos. Por esse motivo, ela é uma reação endotérmica. Olha só, gás carbônico mais água, na presença de luz, porque ela vai absorver a energia luminosa, e clorofila, porque é na molécula de clorofila que eu tenho substâncias necessárias. Vai originar glicose mais gás oxigênio. Sensação de frio quando sentimos ao sair molhado da piscina, devido à evaporação da água na superfície da nossa pele. O próprio nome já fala, evaporação vai ser um processo endotérmico, absorver o calor. E a água fervendo em uma panela, a mesma coisa. A água, para ela ferver, ela vai absorver calor. Nesse caso, ela vai estar entrando em ebulição. É uma reação endotérmica. E aí, quantas questões você acertou? 1, 2, 3 ou 4? Manda pra gente. Até a próxima.